Graça e paz, meus irmãos. Vamos meditar hoje em Mateus capítulo 5, a partir do verso 21. A palavra de Deus diz: Vocês ouviram que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Agora nós temos uma sessão que vai do versículo 21 até o versículo 48, em que o Senhor Jesus passa a aplicar e desenvolver um pouco mais sobre aquilo que ele disse no verso 20, sobre a justiça do povo de Deus e a justiça dos escribas e fariseus. Então, à luz desse contraste estabelecido no verso 20, nós precisamos entender que os versos 21 a 48 tratam sobre como os fariseus interpretavam a lei do Antigo Testamento, né? O ouvistes o que foi dito, como os fariseus interpretavam a lei do Antigo Testamento, e eu, porém, vos digo, Cristo trazendo a verdadeira interpretação da lei do Antigo Testamento, o seu sentido correto, para que o povo não se desviasse entendendo que estava seguindo regras com um rigor tão alto, mas não propriamente sendo a vontade de Deus. E a primeira aplicação desse contraste entre Cristo e os fariseus está sobre o mandamento não matarás. O versículo 21 diz: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Cristo está mencionando aquilo que os fariseus ensinavam sobre o mandamento não matarás. O mandamento bíblico, mas eles, fazendo referência ao mandamento, eles olham para... eles não têm tanto rigor quanto eles deveriam ter sobre esse mandamento, né? Aqui é um elemento da frouxidão farisaica, né? Se havia muito rigor sobre vários outros elementos, sobre esse mandamento eles são caracterizados por uma frouxidão. A frouxidão ela se evidencia primeiro no verso 21, quando na nossa tradução de julgamento, né, ou algumas traduções falam sobre tribunal, mas o termo grego é crisis, é um tribunal local para tratar sobre causas menores, causas não tão graves, não tão sérias. Então, os fariseus diziam que não deveriam matar as pessoas, mas quando alguém matasse, eles deveriam ser recorrido a um tribunal menor, uma causa não tão grave, uma causa pequena. Cristo refuta isso dizendo: Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem se irá vai ser tratado nesse julgamento, nesse tribunal de causas menores. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. Aí ele já vai para um outro tribunal. Aqui o texto grego nos fala sobre o sinédrio, o tribunal o tribunal maior, né, de Israel, onde as maiores causas, né, que não eram resolvidas ou causas mais graves iriam diretamente para o sinédrio. E quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem chamar de tolo estará sujeito a um inferno de fogo, né? Então, o terceiro nível aí de Cristo, antes mesmo do assassinato, ao chamarem alguém de tolo, ele deveria ser jogado no fogo do Guena, que é ali um local onde se jogava o lixo da cidade, né? Havia um espaço onde se colocava o lixo e havia um fogo ali e era continuamente aceso o fogo. Aquele local fazia alusão, né, na concepção judaica ao inferno, que as pessoas iriam ser condenadas eternamente. O fato é que Cristo está dizendo: olha, aquela pessoa merece o fogo, né, daquele local ali, ele merece ser punido mortalmente se ele está no caminho do assassinato, né? Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar do seu irmão, que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e então volte e faça a sua oferta. O primeiro aspecto sobre o que Cristo trata esse mandamento é que Cristo está não mudando o mandamento, não aumentando o rigor do mandamento, não diminuindo o padrão do mandamento, porque foi ele quem deu o mandamento do Antigo Testamento, mas ele está explicando a essência do mandamento. Quando Deus disse que não se pode tirar a vida do próximo, Deus está condenando todo o caminho
na direção do assassinato. Ele está condenando esse caminho de uma pessoa que se ira para destruir a vida do outro, de uma pessoa que insulta a outra pessoa, de uma pessoa que progride nesses insultos e considera uma pessoa tola até o ponto de ele agredir e ele tirar a vida. Então, Cristo está dizendo que o padrão de Deus é que a sociedade deveria, né, tratar esse caminho para o pecado, aquilo que já está no coração do homem, no caminho do assassinato, antes mesmo de fazer isso, por meio de julgamentos, porque essa é a vontade de Deus, e não propriamente olhar para o ato final e tratar ainda esse ato final como algo simples num tribunal de causas menores, mas eles deveriam tratar todo o caminho, aquilo que estava no coração do indivíduo, que estava já sendo evidenciado por meio de atos que mostravam que ele estava no caminho do assassinato. Se o fariseu considerava esse mandamento, né, e tinha um rigor tão baixo sobre a seriedade de tirar a vida humana, Cristo diz que isso é algo muito sério e que isso deveria ter atitudes preventivas a se chegar o ato maior, o ato final de tirar a vida. Isso deveria a cada indivíduo tratar o seu próprio coração, de modo que esse problema no relacionamento, ou quando alguém guarda a mágoa de outra pessoa, isso interfere até quando ele vai ofertar ao Senhor, porque isso também é transgressão do mandamento não matarás. E a pessoa tem mágoa no coração, mas literalmente ele não foi lá tirar a vida da outra pessoa, mas ele com a mágoa ele pega a oferta e vai ao altar entregar a oferta. Deus diz: não entregue essa oferta, deixa perante o altar, primeiro resolve o teu problema para adorar o Senhor, porque somente assim a sua oferta pode ser aceita e a sua adoração pode ser aceita pelo Senhor, porque aquele resolveu o seu problema e está em comunhão com Deus. Ele passa a andar em comunhão com Deus e entrega a adoração, e essa adoração é aceitável ao Senhor. E aí o verso 25 e 26 diz: entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Né? Todo o processo, né, que descreve aí um aprisionamento por essa dívida, essa pendência, é aplicada a esse indivíduo que ele está com mágoa no coração do irmão, e isso traz consequências para a sua vida, isso traz prejuízos para a sua vida espiritual, porque Deus não se agrada do seu coração, Deus não se agrada da sua adoração, e a abordagem de Cristo esclarece que a lei ela olha para o coração do homem. A lei requer muito mais do que algo externo, mas Deus estabeleceu a lei, e para andarmos na santa lei do Senhor nós temos que olhar todos os caminhos que nos levam ao ato final, aquilo que procede do nosso coração. Não é apenas o ato final do assassinato, mas desde o início, quando existe uma mágoa, quando existe uma desavença, isso caminha e avança até, né, esse caminho do assassinato. A pessoa já assassinou no seu próprio coração o outro indivíduo, e por isso é uma transgressão do mandamento não matarás. Nesse mandamento nós vemos claramente que a abordagem de Cristo é muito mais minuciosa do que a abordagem dos fariseus, e Cristo esclarece qual é o sentido da lei do Antigo Testamento. Cristo não está aumentando o rigor, ele está apenas se contrastando com a abordagem que os fariseus faziam e dizendo que os fariseus, nesse quesito, nessa lei, eles eram muito libertinos, né? Eles não tratavam com a seriedade o mandamento do não matarás. Né? E aí nós podemos entender um pouco mais sobre a lei do Senhor, sobre esse mandamento. Né? Que o Senhor Deus nos abençoe.